Olá, telespectadores e ouvintes da nossa rede Alesp, mais um programa Conexão Legislativa. E hoje eu vou conversar com a Fabiana Prado, né? Ela é bióloga, mestre em ciências, já está aí no seu vídeo, né? Em ciências biológicas, zoologia, né? Pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, né? Ela concentra, né, Fabiana, suas pesquisas em gestão de áreas, e é sobre isso que a gente vai falar, né, do Instituto, né, do IP. Tudo bem com você, Fabiana? Tudo bom, Sérgio? Um prazer estar aqui com você. Eu Igualmente, vou. prazer é todo nosso. E O obrigado pela programa se chama aí oportunidade. Conexão Legislativa, só para você. De nada, imagina, a gente aqui agradece. Chama então Conexão Legislativa, né? E eu queria que você, já de cara, falasse do IP, né? Do Instituto de Pesquisas. Então, o IP é o nome da árvore, mas também é uma Sim. sigla que é Instituto de Pesquisas Ecológicas. O IP é uma organização da sociedade civil e nós trabalhamos há 28 anos para a conservação dos ambientes naturais, pela conservação de animais ameaçados e também a gente está há 15 anos trabalhando na Amazônia, junto com as populações tradicionais e os povos indígenas da Amazônia. E o que é o E a Lira? O gente... Lira? tá. Outra coisa que é legal de falar do IP é que nós trabalhamos com pesquisa, educação e negócios sustentáveis. Esses são os 3 pilares que envolvem sempre todos os projetos do IP. O Lira é um projeto que foi desenhado exclusivamente para áreas protegidas na Amazônia. É um projeto que tem o apoio do Fundo Amazônia e também de uma fundação americana chamada Fundação Gordon e Betty Moore. E Beth ele Moore, isso, eu foi vi aqui. isso. E aí e só para explicar um pouco, né, o que são áreas protegidas, né, e por que nós trabalhamos na Amazônia. Bom, primeiro que acho que a Amazônia é o bioma mais importante do planeta e ele está aqui no Brasil, então é o nosso foco de trabalho para a conservação desse bioma. E áreas protegidas são tanto terras indígenas como unidades de conservação, que são áreas que são protegidas por lei. Então esse é o nosso desenho do que onde nós trabalhamos. E aí, o que nós trabalhamos? Nós trabalhamos fazendo uma rede de parceria. O LIR é uma grande rede de 82 organizações trabalhando de forma integrada. Que a gente está vendo o quanto que é importante nessa pandemia a gente trabalhar de uma forma integrada e colaborativa para as coisas se tornarem mais efetivas, né? E aí o Lira trabalha essa rede, e aí a gente trabalha o quê? A gente trabalha o fortalecimento com associações extrativistas e associações indígenas, né, nessas áreas. E a gente trabalha fortalecimento de cadeias produtivas. Então, cada uma dessas áreas, a gente está trabalhando em 86 áreas. Sérgio? Pode falar, pode continuar. Deu uma caidinha. A gente está trabalhando em 86 áreas na Amazônia toda, são em cinco diferentes estados da Amazônia. E aí a gente trabalha com fortalecimento desses negócios, né, da produção, principalmente da produção, né, dos produtos da sociobiodiversidade, que nós chamamos de produtos da floresta. Então, trabalhamos com isso e também trabalhamos com a parte de gerenciamento dessas áreas protegidas, que é extremamente importante que essas áreas elas têm uma certa gestão e administração, no caso das unidades de conservação. No caso dos povos indígenas, eles têm a autorregulação de gerenciamento dos seus territórios. E também trabalhamos muito na parte de educação e capacitação dessas pessoas, né, que estão envolvidas no projeto, principalmente na formação para os negócios e também capacitação de jovens, o envolvimento das mulheres, né, dentro de todas essas atividades do Lira. Então, esse é um pouquinho do Lira, que o trabalho nosso, basicamente, Sérgio, é para manter a floresta em pé. Então, por que a gente trabalha o fortalecimento dessas cadeias produtivas? Porque são esses povos da floresta que ajudam ali
fazer fiscalização, a gente está acompanhando aí o grande problema da Amazônia, que é o desmatamento e o fogo, né? A gente viu aí, agora recente, perto de São Paulo, recebeu aquela Não, a nuvem gente tem de visto, né? fumaça. A gente tem visto em várias áreas, vários lugares, né? Não só na Amazônia, mas como você está acabando de falar, né? Vários O estados pan... aí, essa questão do desmatamento através do fogo, né? Fogo provocado, muitas vezes, né? Intencional. E isso, né, prejudica muito, né? E O isso, nosso bioma, o nosso... então, a floresta amazônica, ela é um rio, ela tem os, ela, ela é 20% da água do planeta está lá na Amazônia, porque são rios embaixo na terra e são o que a gente chama de rios voadores, né? Que a floresta, ela produz, né, a evaporação da água e forma praticamente um rio. E acima que é o que vai movimentando e regulando tanto o clima como também o regime de chuvas do sul e sudeste do Brasil. Então, a gente pensa, a Amazônia está muito distante da gente. Não, a Amazônia ela está muito ligada à nossa vida no dia a dia, só que a gente não consegue conectar isso, né? Então, esse regime de chuva todo, né, interfere na nossa agricultura e vai interferir por cadeia no nosso bolso, ali da onde a gente está vivenciando com questão de alimentação, né? E também a gente escuta bastante, traz bastante essa informação sobre a questão da importância da Amazônia para as mudanças climáticas, né? Então, ela tem um papel extremamente importante para o planeta. E preservar a floresta, ela economicamente é mais vantajoso a gente manter a floresta em pé, porque a gente pode tanto utilizar essa floresta dentro dos acordos internacionais, na comercialização dos ativos do Brasil, como também como forma de uso da economia local, que é um pouco o que o Lira trabalha, né? Então, eu estava dizendo que a gente fortalece esses pequenos negócios dessas comunidades tradicionais, para quê? Para que ela gere recurso e ela possa é, proteger aquela área e não entrar dentro do sistema do desmatamento, que é uma grande estrutura de crime organizado, desmatamento. Porque desmatar é muito caro. Não são os pequenos que desmatam, né? Então Não, são os grandes, com certeza. Com sim, certeza. São empresas grandes, enormes, que fazem, né, esse tipo de, como dizer, entre aspas, de trabalho, né? Porque isso não é um trabalho, é acabar com, né, com a Amazônia. Agora, a gente tem proteção aí hoje, de tecnologia através de satélites, né? Tudo isso, mas mesmo assim é difícil, é complicado você conseguir deter esse desmatamento, não é? Precisaria de mais o quê? então, o desmatamento, como que ele acontece? Hoje a tecnologia você consegue enxergar, assim, a propriedade, quem está desmatando, onde está Pois é. desmatando, né? Porque a tecnologia é fantástica e a gente tem esses dados, essas informações. Mas quem faz a parte de fiscalização é a estrutura de governo, tanto federal como nos estados. Então, se a gente não tem essa cadeia de fiscalização e esse processo intensivo lá na floresta, é muito difícil conter isso, né? Então, hoje, já com a tecnologia, já é possível você ir mais direcionado, porque a floresta é gigante, antes era bem difícil detectar onde estava sendo desmatado, e fogo e tudo mais. Então, é necessário muito um investimento dos governos mesmo para que essa estrutura dos órgãos fiscalizadores eles possam cumprir seu papel, né? Nós, organizações da sociedade civil, assim, na Amazônia a gente tem um histórico no Brasil das sociedades ambientalistas trabalharem muito fortemente na Amazônia, né? Então, por isso que a gente
E são organizações muito pautadas em pesquisa, então se tem muitas informações muito bem argumentadas. E aí, por isso que é importante esse trabalho integrado e coordenado com todos os setores da sociedade. Na Amazônia, eu estava falando que nós trabalhamos com áreas protegidas, mas a gente tem uma quantidade imensa de área na Amazônia que não tem destinação, é área pública. Então, a gente percebe com os dados, a gente vê claramente que o desmatamento ocorre muito mais fora das áreas protegidas, que são nessas áreas, né, que sem destinação, do que dentro das áreas protegidas. Por isso que a gente trabalha muito dentro das áreas protegidas para fortalecer o sistema, né, fortalecer aquela governança local. E essas terras que são sem destinação, mas são públicas, é nosso patrimônio, é patrimônio de todo mundo. Uma grande mina, assim, a Amazônia. Se a gente olhar para isso com o lado de enxergar a importância ecológica do sistema, mas também você pode trabalhar o desenvolvimento econômico dessa floresta com uma série de produtos que a gente já consome, como no caso do Lira, a gente vai trabalhar com castanha, açaí, o pirarucu, que é um peixe comercializado na Amazônia bastante, porque é um peixe muito grande, e turismo, pesca. Então, a gente vai trabalhar com uma série desses produtos da sociobiodiversidade que já movimenta a economia local, né? Não só local, mas no próprio Brasil, a castanha e o açaí são dois produtos muito fortes, né? E sem contar que a gente tem uma imensidão ainda para estudar, de avançar na ciência em relação à Amazônia, de tudo que a gente tem lá dentro ainda para descobrir. Mas isso com o desmatamento, você está falando da produção, né? Enfim, você colhe lá castanhas, açaí, tudo, aquela coisa toda. Mas com o desmatamento, isso não prejudica bastante a colheita desses produtos, enfim. Prejudica bastante, assim, dependendo da área que está sendo desmatada, né? Vou dar um exemplo, assim, para vocês. A gente também trabalha, o que acontece muito é invasão desses grupos dentro de terras indígenas, por exemplo. Então, a gente tem trabalho em uma das terras indígenas que elas são constantemente invadidas por madeireiros, né? Vão invadindo e vão desmatando e vão utilizando aquilo lá, sendo que aquilo lá é território daquele povo indígena e que eles iriam conservar, iriam preservar essa floresta e usar aqueles recursos, porque os indígenas, eles são protetores na sua essência da floresta, né? Eles usam e protegem. Então, é um impacto muito grande o desmatamento para essas populações locais, mas também o impacto maior é com relação à regulação do clima, porque são áreas muito grandes, desmatadas, assim, e que interfere nessa dinâmica ecológica, né, do ciclo para a regulação do clima. Mas é complicado, né, essa situação, porque se você tem... há pouco tempo, né, mataram um deles, os defensores, né, como é que a gente chama, dos índios, né, dos indígenas, enfim, há pouco tempo. Acho que eles já estão com tanto medo, né, porque eles são tão explorados, né, são tão massacrados, né, por essa invasão, né, de empresas que desmatam a floresta, porque eles já estão, eu acho que, desesperados, né, de tanta... que eles é um povo sofrido, né, eles sofrem com isso, é a área deles, é o habitat deles, né, como é que...
Eu queria saber da questão de fiscalização, mais ainda em cima disso, né? A gente estava falando há pouco tempo sobre satélites, enfim, mas a parte terrestre, vamos dizer assim, existe um contingente suficiente, né, para que seja protegida pelo menos uma grande parte, uma grande área da Amazônia? Será que tem Então, condições de ser feito isso? Então, a gente tem condições, a gente precisa ter, a gente tem um arcabouço legal que estruturado para a implementação da política ambiental do Brasil, né? E a gente tem organizações governamentais que são específicas para que tem essa atribuição da fiscalização. O que acontece que se você não tem recursos, se não é prioridade o investimento de recursos nessas pastas, né, esses órgãos eles fazem, eles não conseguem dar conta de tudo do que é preciso ser feito, principalmente em termos de investimentos de equipamentos, de pessoas, né, de servidores públicos que precisam ser contratados, então eles têm um efetivo muito pequeno, e recursos, às vezes os equipamentos que eles têm para chegar até lá é muito inferior do que os próprios desmatadores. Um pouco o que acontece com a gente um pouco aqui em relação ao crime organizado, né? A gente, os criminosos às vezes têm mais o armamento mais pesado do Claro, que estão mais o bem nosso armados do que a sistema. própria polícia, Mas, né? Com a mas própria. É verdade. Agora você estava falando dos indígenas, né? Eles falam que eles nunca pararam de lutar pelos seus direitos e seus territórios, né? Então, o que tem, não são todas as áreas que são territórios indígenas, né? E então eles estão, e ultimamente eles têm trabalhado muito o fortalecimento, e o Lira trabalha isso também, é o fortalecimento da capacidade institucional dessas organizações, delas serem a voz dela, né? Então a gente tem muitas organizações como o IP, organizações sociedade civil e também organizações indígenas que às vezes trabalham para contribuir junto com as associações indígenas que são ali locais. Então, o que a gente trabalha é o fortalecimento desses grupos para que eles possam serem a própria voz, né? E eles terem voz e fazerem cumprir a, a política pública, né? Porque a gente tem várias políticas públicas de conservação para os territórios indígenas também, mas a gente precisa fazer as leis acontecerem, né? Então, voltando a essa sua parte da fiscalização, então a gente precisa que os órgãos ambientais eles sejam mais bem equipados para que eles possam cumprir o seu papel. E aí, assim, o Fundo Amazônia, né? O Fundo Amazônia é um fundo que, né, foi criado como uma política pública mesmo do Brasil, onde que a Noruega, que é o maior país que aporta recursos para o Fundo Amazônia, eles pagam para manter a floresta em pé. E 50% dos projetos do Fundo Amazônia, eles são para as instituições públicas, né? E a outra parte vem para a sociedade civil, como é o caso do Lira, eles têm apoio do Fundo Amazônia, né? Que é o Fundo Amazônia está dentro do BNDES. E aí, assim, é muito, enfim, muito importante a gente trabalhar instrumentos também que você possa somar, né? Por isso que a gente tem trabalhado muito fortemente na questão de trabalhar de forma integrada, os múltiplos atores, né? Tanto os governos locais, nós trabalhamos juntos, né? Muito próximo, nossa instituição trabalha muito próximos com as instituições que são gestoras dessas áreas, no caso o ICMBio, né? Que são responsáveis pelas áreas federais, as secretarias do meio ambiente e dos estados, que faz a gestão das unidades estaduais, e também diretamente com as associações indígenas, né? Agora, o projeto, né, ele tem, claro, deve ter financiadores, né? Quem são esses financiadores?
desse projeto, do projeto Mira? Então, o financiador desse projeto é o Fundo Amazônia, que é do BNDES, né? Está dentro do BNDES, e a Fundação Moore, que é uma fundação privada americana que apoia projetos na Amazônia. Nos últimos 15 anos, ela tem apoiado projetos de conservação da floresta na Amazônia. Então, Mas você tem parcerias, né? O projeto tem parcerias. Isso, o Na projeto parte. trabalha em parceria. Esse Instituto Chico financiamento. Mendes, por exemplo, são parceiros também. O Instituto, A gente. né? O Chico Mendes, a Secretaria Estadual também do Meio Ambiente, né? Isso, Do então, a gente Amazonas, o tem. SEMA, são parceiros, é isso? Isso, esse recurso vem para o IP, né? A gente selecionou um grupo de projetos que forma essa rede de instituições, e essas instituições têm as associações lá que trabalham no território, né? Então, a gente tem, por exemplo, a gente trabalha no Xingu com os caiapós, né? Os índios caiapós. Então, são 4 instituições, que é o Instituto Calbu, o Instituto Raoni, Instituição Floresta Protegida, e eles juntos executam essas ações lá localmente. Então, a gente apoia com a organização a organização dessas instituições, né? Organização institucional dessas organizações, o apoio, a cadeia produtiva, né? E também as instituições dos estados. Então, a Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Amazonas é nosso parceiro, o Instituto do Estado do Pará ele é nosso parceiro. A gente tem também algumas empresas que fazem esse arranjo de parcerias para trabalhar de forma conjunta nesses territórios, né? Então, o recurso vem daí, né? São recursos que eles são investidos nesses projetos e que torna essas ações possíveis, né? Agora, eu tenho uma informação aqui, a gente estava voltar até falando da questão da violência contra os indígenas, né? Tem até assalto com sequestro, né, de indígenas, Isso. que foi o primeiro, se eu não me engano, que aconteceu aí na região lá deles, né? Isso, Mas diz que então, não é um fato isolado, não é? Diz que não é um fato isolado, né? Não é. Essa questão da violência indígena, ela é muito pouco falada, né? Mas ela acontece muito em várias regiões da Amazônia. Esse exemplo aí que aconteceu nessa terra indígena, que é a terra indígena do Urueuauaua, que é no estado de Rondônia, que é essa que eu estava dando exemplo, que ela é muito invadida. Então, o que aconteceu? Eles foram sequestrados, 3 indígenas que eles estavam fazendo. Eles têm umas estratégias de proteção da área deles. Então, eles vão, de tempos em tempos, eles vão em determinadas áreas limítrofes para fiscalizar se está tendo invasão, se não está. Então, eles fazem esse monitoramento, que a gente chama das áreas. E eles foram sequestrados por esses grupos, né? E ficaram encarcerados durante um tempo e ficaram muito traumatizados, né? Porque é algo que, se pra gente é uma ameaça ficar com um revólver na cabeça, né? Para eles ainda mais ainda. Claro. E roubaram os equipamentos deles, né? Porque eles estavam fazendo vigilância com carro e outros equipamentos. Mas essa questão da violência indígena, ela é muito... acontece bastante e é algo que a gente precisa dar essa voz e informar isso para as pessoas, né? Porque parece às vezes que é tudo muito bonito, assim, as áreas, todas as áreas, parece que funciona tudo bem, mas a gente tem, né? A Amazônia pelo nosso processo histórico do Brasil, né? É uma região que demorou a chegar à parte de desenvolvimento e nunca foi prioridade
dos governos, não só desse, mas dos outros também, nunca foram a super prioridade, né? E aí, assim, é importante porque a gente tem como fazer isso, tem como fazer esse olhar para o desenvolvimento da Amazônia, fazer manejo, sabe, utilizar a floresta de forma sustentável, gerar desenvolvimento. A gente tem capacidade de fazer, de estimular empresas, né, a irem para a Amazônia, para trabalhar com os ativos da Amazônia, né? Então, mas tudo isso precisa ter uma política coordenada, né? Não só de meio ambiente, mas também de desenvolvimento, de economia, de educação, porque há outro gargalo muito grande da Amazônia é a educação, né? Então, quando a gente, se Ah, aqui sem no Sul e dúvida, Sudeste sem a dúvidas. educação é algo, Já porque se a está do gente fala jeito que assim, está, né? então quando Você a gente fala, imagina. vamos fazer desenvolvimentos de negócios, né? Negócios, só que Uhum. você precisa ter um nível Não, e aí de depois também ainda educação. vem aquela conversa de que eles lá fora, né, nos Estados Unidos querem comprar a Amazônia, que já tem dono. Você fica. Não é uma coisa tão sem pé nem Isso, cabeça, na minha visão, né? essa coisa de comprar Amazônia, Pois isso é. é algo que é algo que nós estamos perdendo a Amazônia para o que está aqui dentro mesmo do Brasil, sabe? É, exato. Então, Aqui dentro mesmo do nosso, né, do nosso país, do a gente está nosso perdendo mais por país. isso. Exato. É. Então, é algo que, assim, tem muita coisa para fazer, viu, Sérgio, na Amazônia. É uma região que tem vários potenciais, né? Tanto de pesquisa para fármacos, cosméticos, indústrias alimentícias, né? Com todos esses diferentes frutos exóticos que tem na Amazônia. Turismo também, a gente tem trabalhado Mas para em tudo algumas isso, né, áreas. precisa investir, precisa ter investimentos, não tem jeito. Então, exatamente, por isso que eu falo que a gente precisa de uma visão para a Amazônia, uma visão de Estado, não de governo, né? Porque senão a gente fica mudando a cada 4 anos, às vezes, Você muda prioridades, o né? governo a cada de 4 em 4 anos. E aí eu estou falando, a Cada gente governo tem uma vai. cabeça, né? É, É, e vamos incentivar o turismo, mas assim, o turismo você precisa de uma série de infraestrutura, né? exato. Então, se você não trabalha conjuntamente ou com as prefeituras, com o governo do estado, ou mesmo se o governo federal pode trabalhar costurando, né, junto com os estados, com as áreas que são prioridade para ter desenvolvimento da parte do turismo, né? E a parte também de empresas que podem, de ter incentivos a empresas que queiram e possam trabalhar o desenvolvimento da floresta, né? Uhum. Tanto É, utilizando a floresta como também utilizando os produtos da floresta. exatamente. Fabiana, eu queria agradecer, chegou ao final do programa. Obrigado pela tua participação. Fabiana Prado, bióloga, mestre em ciências biológicas, né, e zoologia também pela universidade, pela Unesp, né, Fabiana? Obrigado pela tua participação. Agradeço muito, né, você bater esse papo aqui com a gente. Tá bom? Foi muito gostosa essa conversa. Muito obrigada, Ah, Sérgio, que bom, pela que bom. oportunidade A daqui gente de é que falar um pouco da agradece, viu, Amazônia. Fabiana? Tá bom, um Tá bom. abraço. Tá, até uma próxima vez aí. Até logo. Até. Tchau, tchau. Pois é, esse foi mais um programa Conexão Legislativa. Espero vocês no próximo programa. Até lá.